Esse vídeo não é sobre revalidar tratamentos médicos, longe disso. É apenas a comunicação da espiritualidade sobre o uso contínuo de medicamentos controlados. Percebam que antigamente a gente chamava farmácia de drogaria. Isso mudou constitucionalmente. Teve uma troca em 1853, em que o botique, ou boticário, se transformaria em drogaria, para indicar o que está sendo comercializado ali. Já em 2014, a lei, pelo menos no Brasil, mudou esse esquema de novo e drogarias passaram a ser chamadas de farmácia, farma, aquilo que vem da natureza, a química, seja ela sintética, seja ela mineral, ou seja natural, da homeopatia, não importa. Apenas para regulamentar isso, que havia muita confusão. Tanto é que alguns elementos que eram vendidos em farmácia foram tirados de circulação. Então, farmácia deixou de ser um contexto apenas comercial, mas agora com um contexto muito mais moral do que financeiro. É para a pessoa saber que ela está sendo bem conduzida. Ela não está fazendo uso de coisas a ermo como acontece, no ilícito, do contexto drogas. E nós vamos falar um pouco também do ilícito, do porquê que ela, infelizmente, muita coisa aí que se diz de coibir, está mais ligada a uma questão arrecadatória do que simplesmente a preocupação pública com o bem-estar e a saúde das criaturas, que fazem uso dessas coisas. Nós vamos entrar no medicamento controlado. É lógico que é uma tentativa desesperada para ajudar o indivíduo. O indivíduo que não consegue, por exemplo, conceber o sono. Mas o que a gente vai trazer aqui é os bastidores disso. Ninguém tem culpa nesse processo. Não se sabe como um indivíduo perde o sono. O sono é um processo natural. Tudo dorme. Desde a pedra até o homem. Inclusive os deuses. Mas isso aí é um outro assunto, que a gente vai chamar Paranishpana. Deuses também dormem. E nós temos uma prova cabal disso no como está esse caos que a gente vive. Parece que Deus está dormindo mesmo, ou está morto, como dizia Nietzsche, que não interfere, não muda. Por que não, se em cada vida nós viemos zerados, como podemos desenvolver problemas psíquicos ao longo do tempo? Então quer dizer que tem alguma coisa errada. Eu já falava nisso em outros vídeos. Então tem alguma coisa trabalhando em prol disso, para isso acontecer. Sobre os medicamentos ditos controlados, e eles plausivelmente está perfeito, tem que ser controlado mesmo, que também dopam, eles modificam o caráter. Qual o caráter? Por exemplo, a pessoa não tem sono natural e ela produz artificialmente, através do processo químico, artificial, laboratorial. Até aí está tudo ok. Só que o que na verdade acontece para que o sono, por exemplo, se instale mesmo de forma artificial, ele aconteça? É preciso uma baixa de energia. Eu dizia em outros vídeos que quando você está com a energia retraída, você tende a tombar, você cai, você está na rua.
Vamos dizer, lhe faltou o ar, você tonteia, cai, desmaia. Em processos também traumáticos, súbitos, né, impactos, acontece o mesmo. Então, por exemplo, um acidente muito grave, né, para quem, né, cogita, será que quem morre em um acidente trágico sente dor? Temos aquilo que a neurociência já está falando, né, que o cérebro já prevê a coisa antes de ser falada. Então, é provável que ele também prevê antes dos fatos, né, culminantes acontecer. Então, o corpo naturalmente tem esses gatilhos, né, esses impulsos de já tentar resolver antes o previsto. Quando você dorme artificialmente, ou mesmo naturalmente, é necessário, na verdade obrigatório, uma baixa na sua energia. Porque se toda a energia, todos os pensamentos, os sentimentos estão dentro do corpo, você tende a não dormir, porque você está sendo avisado. É como se todos os programas estivessem abertos na sua tela mental. Está tudo funcionando. Isso é ruim? É ruim quando vira patológico, por isso que existe, sim, é necessário a intervenção médica. Mas o problema é que tudo tem contraindicação nos próprios medicamentos. Quando você lê ali, você vê quais as consequências do uso contínuo. Para o espiritualista, quando ele analisa, por exemplo, eu fiz muito uso de medicamentos controlados, porque eu estava tão expandido que meu corpo interpretava, por isso que eu digo, o perigo da autoconsciência brusca, não assimilava toda aquela energia, todos aqueles pensamentos, todas aquelas ideias e simplesmente não conseguia conceber o sono físico. Porque os outros corpos não dormem. Você já parou para pensar? Você pode estar o mais cansado possível. Lá no astral, no mental, você faz farra. Você vai numa festa. Enquanto aqui você seria impossibilitado de fazer isso. É devido à precariedade energética do seu corpo, que realmente seu corpo precisa trabalhar para sobreviver. Fora o desgaste dos pensamentos e das emoções. Só que as emoções e os pensamentos, nos corpos mais, vamos dizer, perenes, né, que tem um tempo de vida útil maior, não desgasta eles, porque eles são alimentados pela própria emoção, por exemplo, o astral, e o mental se alimenta dos próprios pensamentos, mas são incapazes de produzi-los. Eles só decodificam ou moldam conforme seu bel prazer. Já o corpo físico é o saco de pancada. Tanto é que quando a gente vai lutar, o pugilista vai lutar, ele tem um saco de pancada e ele tenta deixar o mais próximo da compatibilidade de um corpo físico. Por quê? Porque literalmente, né, mesmo de forma figurada, ele é um saco de pancada, ele que recebe tudo. Se ele recebe demais, ele não consegue se conter, é a ansiedade, é a causa dela. Quando ele recebe de menos, depressão. Aí não consegue se tranquilizar de forma nenhuma, é só tristeza, mas uma tristeza que não permite que ele descanse. Ainda às vezes eu brinco, né? Eu chuto, não querendo modificar nada que a ciência convencional, tá, que tem seus diplomas para isso, não quero modificar nada disso, mas figurativamente eu sempre digo que a ansiedade é excesso de saúde, depressão a carência dela. Um dia talvez a ciência corrobore o que eu estou falando, né? Uma vez, por exemplo, na forma do chute, né, do achismo, eu peguei uma pessoa, virei de cabeça para baixo, ela tinha taquicardia subventricular, porém, olha o detalhe, ela tinha pressão baixa.
E eu, no desespero, para tentar ajudar a pessoa, eu viro a pessoa, né, de bananeira. Fico segurando a pessoa. Ela não precisou mais chamar a ambulância. Certa vez ela foi num médico, né, é uma mulher, e ela estava em trabalho de parto. O médico vem a mim e pergunta: como você descobriu isso? De onde é que você tirou essa ideia maluca? Eu fui bem sincero. No desespero de salvar a pessoa, não sabia o que está acontecendo, não tinha ambulância próxima. Na época não tinha internet, não tinha todos esses commodities, essas facilities, né, esse automatismo que tem hoje. Eu tentei me virar da minha maneira. Talvez os primitivos, no mesmo caso, na mesma situação, não teria a mesma ideia, ou teria uma ideia melhor. Sei lá. Eu, na falta, né, de cão, eu cacei com gatos, vamos dizer assim. Mas não estou querendo reformular nada, só estou colocando coisas que, por coincidência, deram certo. Mas voltando ao tema principal, eu medito há muitos anos. Mas eu percebia que, ao fazer uso de medicamentos controlados, até mesmo por causa da expansão, o corpo não entende, é aquilo que a gente diz, né? Por isso que existe nas escolas iniciações, tá? Mas eu não aprovo isso quando a pessoa já tem certo grau de compreensão. Mas realmente, quem está começando agora, ela não tem como assimilar, porque ela veio de uma cultura ultrajada nesses aspectos, né? Pobre. Da mesma forma que você não pula da primeira série para a quarta, né? Da quarta para a oitava. Agora tem uma nona. Né? Inventaram para complicar um pouco mais. Por quê? Porque a gente, né, demora mesmo para entender as coisas, até para dar mais tempo. Quando eu meditava e eu fazia uso do medicamento controlado, eu via que quando eu me exteriorizava, eu estava em meio a uma nebulosidade, sabe? Trevas. Até de confundir com o que nós, da espiritualidade, entendemos como depressão. Qual é a forma da depressão que o psicólogo, o psiquiatra, o neurocientista não pode ver agora? Haverá, sim, né, com a evolução tecnológica, equipamentos que vão mostrar, né, a transhumanidade. Vai mostrar a energia humana. Já tem alguma coisa nesse aspecto aí, mas ainda estão apenas especulando. Muitos não creem que aquilo que está aparecendo ali na projeção, numa tela, seja realmente transhumanismo. Mas eu percebia que eu estava envolto em nuvem. Que tipo de nuvem? Na verdade, a ausência da minha própria energia. Claro, eu fiz o uso do medicamento para controlar toda aquela ânsia energética. Então a energia se retrai, ela se introjeta. No se introjetar, ela se desvai e eu consigo dormir. Mas daí quando eu saio, eu confundo com depressão. E o que é a depressão? Depressão é uma nuvem sobre a pessoa. Só que não era meu caso. Eu estava controlando a ansiedade. Você percebe, quando você está próximo, o próprio profissional, quando está próximo uma pessoa declaradamente diagnosticada com depressão, você mesmo se sente inconscientemente mal na presença da pessoa. Mas você não evita a pessoa, porque você é um profissional, você é um parente, você ama a pessoa, você é um conhecido, você é um amigo. Mas a pessoa literalmente tem uma nuvem em torno de si, a ponto que prova isso, que a própria pessoa vê tudo cinza. Ela está vendo inconscientemente, mas está vendo através da nuvem. E quem está perto também está sendo influenciado pela nuvem. Então, se você quiser procurar uma forma elemental de uma depressão,
é uma nuvem. Uma nuvem que fala por você. Sem forma. Sabe como um dia nublado fala por si? Alguém fica feliz com um dia nublado? A não ser aqueles que plantam. Aqueles que esperam uma boa colheita. Mas também muita chuva mata a colheita. Zero chuva, épocas de seca, nada de colheita. Então tudo que é demais é daninho. E isso se reflete nos nossos hábitos. Por exemplo, o que é o hábito de beber? A pessoa está triste ou está ansiosa? Ela bebe para diminuir essa ansiedade, ficar mais calma. Quando ela está depressiva, ela bebe para aumentar a sua taxa energética. Se sentir alegre, mesmo que falsamente, por alguns momentos. Mas qual é o problema de qualquer química? Vamos dar um exemplo, o álcool. Quando a pessoa bebe, eu posso dar um exemplo. Você já viu como uma lâmpada numa residência, ela queima? Primeiro ela dá aquele up de luz, para depois se retrair e pum, queima. É assim que é a alegria de qualquer subterfúgio químico. Ele te dá a máxima, chega ao limite da expansão, depois se retrai e morre na praia. E é isso que acontece com qualquer droga, mesmo as lícitas. Medicamentos, como se diz, controlados. Então quer dizer que são legalizados. Para você dormir, você tem que perder energia. Da mesma forma que a pessoa que busca a química lá fora. Ela não se acalma por si sem se autodestruir. E o que é se autodestruir? É botar na latrina a sua energia. Mas não há outra forma. Até a pessoa arranjar uma forma de se curar por si. Paz reverencial a todos.